Você já ouviu falar no poder oculto das palavras? Existe um poder oculto? Eu sou a Alessandra e esse é o canal Infinitamente. Aqui eu gosto de falar assuntos relacionados à nossa espiritualidade, lei da atração, vários temas que abordam essa nossa expansão, né? Nos ajudam na nossa evolução. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as palavras, o poder das palavras. Será que os nossos pais, os nossos avós tinham razão quando eles falavam assim: cuidado com o que você fala, quem muito fala, daqui a pouco acontece? Com certeza você já ouviu isso, né? Nossa, minha mãe ficava muito brava quando eu xingava, a gente brigava, minha irmã e tal, e falava, sei lá, xingava de alguma coisa. Ela ficava muito brava, ela falava que as palavras têm poder, cuidado, você tá falando isso, você tá amaldiçoando e não sei o quê. Será que ela tinha razão? Vamos falar um pouquinho então sobre isso. Então as palavras, elas não são apenas uma ferramenta de comunicação. Nas crenças antigas, a gente já ouvia falar muito sobre as palavras, sobre os mantras, sobre as orações. E na Bíblia, né? Na Bíblia diz que, no Evangelho de João, se não me engano, diz assim que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então quer dizer que a palavra, ela tem o poder de gerar, de dar vida, de dar origem à existência. Nós que somos estudiosos do hermetismo, acredito que quem me segue nesse canal gosta desse tema e quer aprender sobre a filosofia hermética, já sabe, já percebeu que o universo é mental, né? Nós falamos que a primeira lei, o primeiro princípio hermético fala que o universo é mental. O todo é mente. O todo, quem é o todo? O todo é Deus, né? A fonte divina, criadora de tudo isso aí que a gente vê e o que a gente não vê. Então, se o universo é mental, nós sabemos que nós estamos no plano físico, então existe uma ponte aí, né? Existe uma ligação entre o plano físico e o plano espiritual, e o plano mental. Então, no plano mental, as palavras, elas iniciam ali naquele sentimento, elas têm o poder de modelar os nossos sentimentos, as nossas emoções. O que a gente está sentindo, a gente coloca para fora em forma de palavra. Quando a gente está conversando com alguém, muitas vezes, isso é bem perigoso, né? Muitas vezes a gente está conversando, eu quero falar algo para a pessoa, ou contar algo, ou transmitir alguma coisa que eu esteja sentindo, e a palavra nem sempre, aquilo que você fala nem sempre é objetivo. Ela pode muitas vezes ser subjetiva, isso é um perigo, porque às vezes a gente tá falando, até tem um ditado, não sei se é ditado, enfim, um dito popular, não sei, que fala bem assim: eu sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo que você entende. Ok, eu concordo com isso, só que é bem perigoso, né? Isso é bem perigoso, porque às vezes você tem a intenção de falar alguma coisa e a pessoa entende de outra forma. Isso pode gerar brigas, confusões, enfim, várias coisas. Existem também aquelas palavras de incentivo, né? De motivação. Palestrante tem muito disso, né? Principalmente aquelas palestras ditas como motivacionais. Dependendo do que o palestrante fala, ele tem poder de dar tanta garra, tanta vontade naquela pessoa de ir em frente, de batalhar, de correr atrás, de montar um projeto, de colocar tudo para fluir, como se, dependendo da maneira, da forma como a pessoa fala, as palavras também incentivam a pessoa a cair no fundo do poço. E isso é muito verdade. Inclusive, olha, a gente pode falar, eu não tinha pensado nisso, mas a gente pode falar do efeito placebo, porque na medicina, né, muitas vezes isso acontece muito do médico, dependendo da doença, né, enfim, não sei como que funciona, mas o médico, ele dá um remédio, muitas vezes, que não tem função nenhuma, não tem poder nenhum, não tem química nenhuma ali,
E dependendo de como ele fala com o paciente, ele incentiva tanto, ele fala que aquilo ali aquilo vai curar, que aquele remédio é o que vai fazer ele voltar à vida, e muitas vezes acontece. Não é simplesmente o médico dar um remedinho para a pessoa e pronto. Depende muito de como ele fala. Então, as palavras, sim, têm muito poder. Aí a gente percebe como a crença naquilo que a outra fala tem poder de modificar toda uma vida, né? Então, palavras podem sim ter resultados físicos muito maiores do que a gente imagina. Uma coisa que é bem interessante a gente falar sobre as palavras, que elas são condutoras de poder, né? Dependendo de como uma pessoa fala, por isso que tem gente que diz, né? Existem até cursos de oratória, porque a pessoa, para aprender a se colocar em público, aprender a falar, né? Como as palavras são condutoras de poder, a gente vê na política, por exemplo, né? Um candidato, nas promessas feitas. Tem candidato que, como dizem, pode até ser bom, pode até fazer alguma coisa, mas se ele não tiver o dom da palavra, ele não consegue conquistar aquelas pessoas, né? Ele não consegue conquistar o voto das pessoas. Antigamente também tinha isso. Os reis, né? Aquelas figuras de autoridade, quando chegavam para fazer... Eu não sei se os reis faziam discurso, mas acho que sim, né? Chegavam na multidão e daí para falar... Eles não podem falar de qualquer jeito. Eles precisam ter uma forma correta para falar, uma forma que impacte a pessoa, não é verdade? Então existe não só a palavra, mas existe também a forma como se fala, a forma como se impõe algo que você quer que a pessoa faça, a ordem dada. Então, até porque você vai dar uma ordem para alguém. Vamos pensar aqui nos filhos adolescentes. Se você fala, ai, vai lá fazer isso, vai lavar essa louça. É de uma forma, agora você fala, vai lavar essa louça porque tá na hora de lavar essa louça. É totalmente diferente, é a forma como você fala. Não quer dizer que você vai gritar, mas existe um ritmo, existe uma entonação, existe uma intenção. Então, aí também a gente pode perceber que existe poder, sim. Então, voltando às ordens dadas, os chefes, né, as figuras de poder, de chefia nas empresas, precisam ter um ritmo, entonação, uma forma de se falar para que tenha o respeito, né? Na espiritualidade, as palavras, aí a gente vai falar sobre o poder oculto mesmo das palavras, né? Na espiritualidade é muito interessante porque existem nomes sagrados que é muito utilizado nas magias, nas intenções, né? Nomes em latim, em grego, em hebraico, em sânscrito, são palavras que carregam um poder, uma vibração, uma frequência energética, e muitas pessoas utilizam até na cura mesmo, cura de doença, quando vai fazer alguma oração. E, gente, isso tem um poder, eu acredito tanto nisso, porque tudo é carregado de vibração, tudo é energia, então as palavras também são energia. Então essas palavras carregadas, que têm uma frequência energética muito forte, elas sim têm o poder de curar, de modificar o campo eletromagnético da pessoa. E aí é que eu vejo onde está o poder oculto da forma, da palavra, como a gente se reporta a alguém ou faz alguma oração ou faz algo assim com muito... E também tem a energia que você coloca naquilo, né? O ritmo, a entonação, a maneira, a intenção, tudo isso tem um poder assim grandioso. Continuando a falar sobre o espiritual, podem ver a oração. O que é a oração? A oração é o elo de ligação com o divino, né? E você tá o quê? Falando. Muitas vezes a gente tá pensando, né? Você não fala as palavras, mas você tá pensando. E da maneira como você tá pensando, é o seu plano mental que tá agindo. Mas tudo em forma de palavra, aquilo que tá vindo de dentro. É muito interessante. Quem nunca viu os desenhos ou filmes? Harry Potter, por exemplo, eles falam, os bruxos, né, os magos, eles falam, tem até umas palavras que a gente lembra, como é que é? Abracadabra, ou alakazam, são palavras, são símbolos, né?
ou signos, né, como falo, que transmitem uma ordem, uma frequência, e isso tudo é muito real, gente, é muito verdade. Algumas palavras, existe a crença de que essas palavras conectam ao poder superior, ao plano espiritual, e aquilo, né, é concretizado. É a ligação do plano mental com o plano físico. Outra coisa também que nas religiões orientais, né, usa-se muito são os mantras. Eu, inclusive, gosto muito, eu acho que faz um bem danado pra gente, porque os mantras, eles geralmente são falados no mesmo ritmo, no mesmo tom, né, na mesma entonação. E, por exemplo, eu tenho um japamala aqui, que eu gosto muito de utilizar por causa dos mantras, sim. E reprogramação mental, a gente utiliza muito na lei da atração, enfim, porque você tá falando, está contando as 108 contas, até quem não tem japamala, né, já conversei com pessoas que usam o terço, o rosário, né, o terço católico, e para fazer reprogramação mental, para fazer esses mantras. Por exemplo, se eu vou fazer um mantra aqui, vamos pensar, eu sou o amor, né? Então você vai lá, você se concentra, você senta, você vai estar se conectando com o seu divino e você começa, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor. Então você vai estar falando todas aquelas 108 vezes no mesmo ritmo, na mesma entonação. Você não vai poder começar gritando, daqui a pouco você abaixa, daqui a pouco você fala devagar, daqui a pouco você fala calma, daqui a pouco você já tá quase morrendo. Não, porque é uma reprogramação mental. Essa sequência tem o poder de modificar, de levar notícia para o seu subconsciente, informação para o seu subconsciente e ali ficar armazenado. Então, os mantras, as orações é onde a gente percebe o poder que tem na forma, na palavra, na forma de falar, na maneira de falar, né? Eu acho isso, assim, incrível. Tem muitas pessoas que falam, né, que a língua, o hebraico são símbolos, e nesses símbolos, cada símbolo carrega uma informação, uma vibração muito forte, e os números também, enfim, né? Aí a gente entraria em outro assunto que não é o nosso foco. Mas só pra gente voltar aqui, o poder das palavras não é só aquele poder que as nossas mães falavam para que a gente cuidar com o que fala. Existe uma coisa muito maior, que é a transformação daquilo que você está pensando para o plano físico. Então existe sim a dualidade, temos que cuidar sim com a dualidade, na forma de falar. E tomar cuidado, né, gente? Tomar cuidado para não ferir o outro. Eu acho que esse assunto é um assunto tão profundo que quem nunca se magoou com uma palavra de alguém que talvez não tivesse um mínimo de intenção do outro de nos magoar. E acontece tanto. Ou então de você não entender alguma coisa que alguém falou e achar que já querer brigar e não sei o quê. Então, eu, Alessandra, sou uma pessoa que tá aprendendo muito com isso. Há algum tempo atrás, estou tentando, tem muitas coisas que eu ainda escorrego, né? Claro, a gente sempre tá aí para isso. Mas eu tento pensar antes de falar, que é tão difícil, Daqui a pouco você vê, você já, como dizem, palavra solta ao vento, né? Não volta atrás. Então a gente precisa mesmo cuidar com o que a gente fala, porque a mesma forma como você pode acarinhar uma pessoa, emanar coisas boas, vibrações boas, energia boa, você pode também detonar com uma pessoa, detonar com o sentimento de alguém, né? E fazer essa pessoa assim se afundar talvez em uma depressão, enfim. Mas é bem sério, gente, é um assunto bem sério. E eu gostei de falar sobre isso, porque assim eu começo a ter mais cuidado também com o que eu falo, né? E vamos pensar nisso. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tema, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que talvez fala demais, e manda para essa pessoa. Quem sabe ela entenda o recadinho, tá bom?
E se você quiser também conversar comigo, eu vou deixar o link do WhatsApp aqui. Se você quiser conversar comigo, para a gente poder falar sobre a terapia vibracional, falar sobre radiestesia, baralho cigano, enfim, me manda uma mensagem que a gente pode marcar um horário e conversar, tá bom? Curte, compartilha esse vídeo e não esqueça de se inscrever nesse canal, gente. Se você se inscreve, você vai saber quando que tem vídeo novo. Um beijo e até uma próxima!